Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aurélio Júnior. Antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e, claro, compartilhar o vídeo aí para os amigos para dar uma moral pra gente aí, beleza? Bom galera, demorei para fazer esse vídeo, mas eu fui fazer uma pesquisa melhor para poder ter um embasamento melhor no meu comentário aqui sobre os confrontos dos brasileiros, tá certo? Nas oitavas de final da Copa Libertadores 2020. Então vou até dar uma colinha aqui, porque é muita informação que eu baixei, que eu anotei aqui, né? Então, Palmeiras vai enfrentar o Delfim do Equador, né? O Palmeiras teve a melhor campanha da Libertadores, 5 vitórias e um empate, né? E só que o retrospecto do Palmeiras no ano, englobando todos os jogos, e principalmente os últimos 5 jogos, não é muito bom. Agora, é claro, o Palmeiras, além de ter tido a melhor campanha, pegou um dos piores times na classificação para a próxima fase da Libertadores, que é o Delfim, que fez somente 7 pontos, né? Se classificou ali com a segunda pior campanha dos 16 classificados. Então, o Palmeiras, além da tradição, da camisa e do elenco, pegou ainda um adversário muito fácil. Eu acredito que é o brasileiro que tem um caminho mais fácil nas oitavas de final. Inclusive, se você for ver a sequência de jogos, o Palmeiras também vai enfrentar, depois do fim, claro, caso passe, é claro, vai enfrentar também outros 2 clubes que não fizeram boas campanhas, como o George Wilson e o Libertad. Então o Palmeiras tem grandes chances de chegar à semifinal da Libertadores, devido ao sorteio que foi favorável ao time alviverde, certo? O outro confronto com brasileiros é o Santos contra a LDU. Então o Santos também teve a segunda melhor campanha, empatado com o Palmeiras em número de pontos, a campanha é bem parecida, perdendo nos critérios ali de desempate. Porém, assim como o Palmeiras, o Santos vem enfrentando um ano, se a campanha na Libertadores é ótima, a gente não pode dizer o mesmo de todo o ano do Santos, né, no futebol brasileiro. O Santos tem uma média de 55% de aproveitamento no ano, né? E só que os últimos 5 jogos do Santos foram até razoáveis. São 3 vitórias, um empate, uma derrota, contando todas as competições, tá certo? E o Santos vai enfrentar a LDU, que tem uma campanha parecida no ano, em termos de aproveitamento, são 54%. E a LDU na Libertadores venceu 4 jogos e perdeu 2. Ficou no grupo de São Paulo, né? Se classificou em segundo, eliminou o clube brasileiro. Dos 7 clubes brasileiros que estavam na Libertadores, só o São Paulo não passou de fase, né? E a LDU tem um grande fator a seu favor, que é a altitude. Então, o Santos tem grande chance de passar, né? Mas eu acredito que a LDU pode complicar muito para o Santos por jogar o primeiro jogo em casa e na altitude. Então o Santos precisa fazer um jogo muito inteligente na altitude para que possa trazer um resultado que consiga decidir em casa na Vila Belmiro. O Flamengo já pegou uma pedreirinha ali. Pegou o Racing, né? Que em 2019 foi o campeão argentino, não no Apertura, no Clausura, né? E o Racing é o segundo colocado com a melhor campanha da Libertadores. Ele fez o mesmo número de pontos do líder do seu grupo e perdeu apenas nos critérios de desempate. Para vocês terem a noção de como a campanha do Racing foi boa, ele ficou com a 5ª melhor campanha dos 16 que passaram, ou seja, os 4 times que estão acima do Racing foram primeiro do seu grupo, ou seja, o Racing teve melhor campanha do que outros 4 líderes de grupo, incluindo aí o River Plate e o Boca Juniors. Então o Flamengo vai pegar uma pedreira. O time do Racing é muito bem treinado pelo BK7,
ex-auxiliar do Sampaoli, né? Então a gente vai ter o confronto do ex-auxiliar do Sampaoli contra o ex-auxiliar do Guardiola. Vamos ver aí quem passa. Eu acredito que o Flamengo passa, tem muito mais time. A média de idade também do time do Flamengo é bem inferior ao do Racing. Então, assim, eu acredito que o Flamengo tem grande chance de passar, mas é um adversário bem difícil para o Flamengo, tá certo? O outro confronto que reúne brasileiro é Boca Juniors e Internacional. Então, assim, esse confronto, para mim, é um dos mais difíceis de prever quem passa. Se você for só olhar tradição na competição, camisa e tal, talvez o Boca leve uma pequena vantagem. Sem contar que o Boca decide o confronto em casa. Então, o primeiro jogo é no Beira-Rio e a decisão fica no místico, né, estádio de La Bombonera. Então, o Inter tem um treinador que conhece o futebol argentino, foi campeão em 2019 com o Racing, né, o Chacho Coudet. O Inter tem chances, mas a campanha do Inter na Libertadores foi bem irregular. O Inter conseguiu 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, se classificou assim perdendo, perdeu o jogo. A sorte que o Grêmio não perdeu o seu jogo, né? E então o Inter conseguiu a vaga para a próxima fase e vai enfrentar um Boca que no ano de 2020 está invicto. Até porque o campeonato argentino teve rodadas canceladas devido ao coronavírus e tudo mais. Mas até agora o Boca segue invicto no ano. Inclusive na Libertadores, foram 4 vitórias e 2 empates. E assim, eu acho que o Inter tem uma tremenda de uma pedreira para enfrentar. Principalmente porque vai ter que decidir fora de casa. Mas tem condições de superar o Boca. O time do Boca, apesar de ser o atual campeão argentino, é um time envelhecido, né? E o Inter está fazendo uma campanha bem surpreendente no Brasileiro, com o elenco que tem. Eu acho que o Inter pode sofrer justamente por isso, porque está em 3 competições e não tem elenco para isso, né? Mas tudo pode acontecer. O Inter já foi bicampeão da América, então o Inter sabe como jogar Libertadores, né? E é isso, eu acho que o Inter tem chances. Para mim o Boca é favorito, mas como brasileiro eu vou torcer pro Inter, que eu quero o Inter na próxima fase, eu quero o futebol brasileiro bem. Então é isso. O outro confronto de brasileiros e argentinos, River Plate e Atlético Paranaense. Esse confronto, para mim, é o mais difícil dos brasileiros. E vou dizer por quê. Porque existe uma diferença muito grande nesse confronto entre um dos maiores campeões do torneio e nos últimos 5 anos 3 finais e 2 títulos, que é o River Plate, contra o Atlético Paranaense, que vive uma má fase, encontra-se na zona de rebaixamento no Brasileirão, perdeu o técnico, demitiu o técnico, né, o Dorival, vem tentando se recuperar, agora contratou o Paulo Autuori para ser o treinador até fevereiro. Então, assim, bem complicada a situação do Atlético. E sem contar que o River Plate decide em casa, né? Então, assim, além de ser o grande bicho-papão da Libertadores dos últimos anos, o River Plate tem a vantagem de decidir em casa. Então, assim, nesse confronto aí, lógico que a gente quer que os brasileiros passem, mas eu acho muito difícil o Atlético Paranaense passar, por tudo que envolve esse confronto, né? É um tamanho, aquilo, um jogo desses em que um time é muito grande, ainda mais na Libertadores, o juiz é caseiro, o juiz apoia, né? Ainda mais o idioma, né? Que todos os países da América do Sul, com exceção do Brasil, fala espanhol, então assim, isso facilita muito, né?
o desenrolar do jogo para eles, né? Para os argentinos. E o Atlético tem que ser muito inteligente, fazer o resultado em casa, aproveitar a grama sintética, fazer disso um fator de vantagem para o clube, para poder conseguir aí levar para o Monumental de Núñez o jogo e tentar segurar um resultado e classificar eliminando o River. Mas eu acho muito difícil, até pelo futebol que o River também já vem apresentando desde a volta da pandemia, né? E por último, Grêmio e Guarani do Paraguai. Esse aí, o que a gente estava falando do River com o Atlético Paranaense, é o oposto. Enquanto o time brasileiro é a zebra do confronto no River e Atlético Paranaense, Grêmio e Guarani, o Grêmio é muito favorito contra o Guarani. Não pelo que vem jogando e não pela campanha na Libertadores, mas mas principalmente pela sua história. É o brasileiro ao lado do São Paulo e do Santos com o maior número de títulos na competição. Mesmo com a derrota vexatória no ano passado para o Flamengo na semifinal, o Grêmio nos últimos 3 anos chegou às semifinais da Libertadores, sendo uma delas campeão. Então, assim, o Grêmio tem tudo para passar, decide em casa, né? Então, não tem porquê o Grêmio não se classificar. Agora, não pode entrar em campo achando que, pegamos uma baba, né? E vamos passar. Não é assim que funciona. O Renato é um cara macaco velho, sabe como é que joga a competição. Já foi campeão como jogador e como treinador, como ele gosta de falar, né? Como o Magno Navarro aí imita ele, né? Então o Grêmio tem grandes chances de passar de fase, sim. Tá certo? Então é isso, pessoal. Então, recapitulando aí, eu acho que dos brasileiros, os 6 que passaram de fase, eu acho que só o Atlético Paranaense não passa para as quartas de final, né? Se fosse partir numa escala aí de quem pegou o mais difícil para o mais fácil, eu começaria o Atlético, teve o adversário mais difícil, depois o Internacional, Flamengo, o Santos, depois o Grêmio e por último o Palmeiras. E aí, galera, o que vocês acharam dos confrontos? O que vocês acham que vai dar na próxima fase da Libertadores? Vocês acham que pode acontecer alguma zebra com os brasileiros? Deixa aí seus comentários e fale o que você achou do vídeo, se gostou, beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço.